Então, o tema dessa palestra aqui que eu vou dar, ela tem o nome de Revolução Ágil, né? Então, para vocês que não conhecem, para vocês que já são da área de TI, provavelmente vocês já ouviram falar sobre esse nome, essa nomenclatura chamada Ágil. Para quem não é de TI, de alguma área mais administrativa, eu acho que faz sentido também, tá? Vocês vão entender qual que é a motivação por trás desse framework de gestão de serviços, tá? Então, acho que faz sentido vocês acompanharem também. E por que revolução, né? Por que eu escrevi esse tema dessa maneira? Nós tivemos uma evolução, né? Então, o Aicho, ele tem uma história, ele é um modelo, uma referência que foi criada lá, começou a ser criado na década de 80, então ele já é bem antigo, e ele vem sofrendo diversas transformações, diversas evoluções ao longo do tempo, né? A última que a gente teve foi o Aicho 4, né? A versão mais recente, que foi lançada aí em fevereiro de 2019. E por que revolução, né? Por que esse R aqui? Porque a gente teve uma mudança drástica em outros cenários. A gente teve uma revolução no cenário industrial, a gente teve uma revolução em termos de frameworks de gestão, aconteceu muita coisa nos últimos anos, a gente teve Scrum, um Lean que voltou à tona, o DevOps, enfim, uma série de sopa de letrinhas que vocês devem estar bastante familiarizados aí no dia a dia. Então, realmente, a gente teve essa revolução. E na parte da tecnologia também, né? Então, a gente, só para citar, né, destacar, por exemplo, o Cloud Computing, que com o surgimento da Cloud Computing, muitas empresas startups começaram a aparecer no mercado. Então, foi possível que empresas super pequenas criassem serviços que causassem um verdadeiro estrondo, né, no mercado. Eu vou citar um exemplo básico aqui, o WhatsApp. O WhatsApp foi uma startup com 2, 3 pessoas, que depois chegaram a 35 pessoas e que mudaram a indústria do SMS, a indústria das mensagens por celular, derrubando, por exemplo, serviços que eram muito lucrativos para empresas de telecom, por exemplo. Então, isso é só para a gente ter um pequeno pano de fundo aqui sobre o que a gente vai falar, tá bom? Deixa eu mudar. Então, o que eu pretendo falar aqui nos próximos slides, né? Contar um pouquinho, né, a minha ideia de por que o gerenciamento de serviços, sob a sigla aqui de ITSM, que é a sigla de IT Service Management, por que o ITSM se tornou mais importante agora do que nunca, né? É interessante a gente pensar que é uma coisa que já vem sendo falado desde os anos 80, mas parece que agora ele soa mais importante do que lá atrás, né? Então, a gente vai entender aqui qual que é o propósito, por que isso está sendo tão mais importante agora. Eu vou falar também sobre a nova versão do Artio, né, e o que mudou com relação à versão anterior, a V3. Vou comentar também brevemente sobre o novo esquema de qualificação, né, então quem tiver interesse em se certificar, eu vou falar um pouquinho sobre como está o esquema, né, de qualificação do Artio 4. Então, falar um pouquinho sobre mim, né? Eu não costumo ser muito extenso, assim, para contar minha história, mas como eu percebi que tem muitos alunos, né? Pessoas que talvez ainda não saibam exatamente o que querem fazer, assim, na carreira de TI, que é um universo imenso. Então, vou contar um pouquinho, assim, de como é a minha história profissional, né? Então, hoje eu me considero um empreendedor, porque eu tenho uma empresa, eu sempre tive essa pegada mais de ter a minha própria empresa, de criar startups, do que de trabalhar em empresas mais convencionais, embora eu trabalhei por muito tempo em empresas tradicionais, como IBM, Unilever, Telefônica, etc. E eu também me considero um evangelista em gestão de serviços, né? Então o pessoal às vezes pergunta, pô, mas por que você usa esse nome? Porque eu não gosto de me auto-intitular um expert, né? Eu tô a todo dia, eu aprendo alguma coisa, sobre arte, principalmente. E é engraçado que eu comecei a estudar esse negócio em 2006, né, na época da versão 2, e até hoje eu aprendo coisas. Então, eu não gosto muito de falar, eu sou um especialista. Eu deixo isso para as pessoas julgarem, né? Mas eu sou realmente um evangelista. Eu sou um entusiasta do assunto. Então, quem conversa comigo sabe que eu posso conversar por horas sobre esse tema. Então, eu prefiro me considerar isso, né? Um evangelista. Então, eu comecei a minha carreira, eu fiz uma faculdade técnica, né? Eu comecei a minha carreira como técnico, né? Na área de Service Desk, como analista de suporte. E curiosamente, foi depois de um workshop muito parecido com esse que a gente está promovendo aqui, só que era presencial, né? Eu ouvi falar sobre um tal de arte, né? E sobre uma disciplina chamada governança e gestão de serviços que
para mim causou um impacto enorme, né? Então, daquele dia, do dia daquela palestra em diante, eu mudei o meu caminho na área de TI e fui trilhando esse novo caminho na área de gestão. Desde então, eu trabalhei em algumas empresas, como eu falei, trabalhei na IBM, trabalhei na Telefônica, na Unilever. Eu trabalhei também em consultorias especializadas, né? Foi lá realmente que eu caí nas trincheiras, né, de consultoria, e foi lá que eu comecei também a dar aulas, né? Porque quando você vende um projeto de consultoria, normalmente você tem que treinar as pessoas, né, que estão recebendo. Então, foi ali que eu comecei a dar os meus primeiros passos como educador. E nessa mesma época, né, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a identificar as dificuldades, né, do gerenciamento de serviços, porque tem, né, não é simples, foi aí que eu criei um blog chamado, na época chamava ITIL na Prática, e hoje ele tem outro nome, chamado ITSM na Prática. Então, a ideia inicial desse blog era só contar os casos, né, do dia a dia, algumas experiências que eu tinha. E esse blog ficou tão famoso, ele já está no ar há mais ou menos 16 anos, né, que eu mantenho ele no ar. Ele ficou tão famoso a ponto de se tornar minha empresa hoje. Então, hoje eu tenho uma empresa chamada ITSM na Prática, cujo foco é a educação, né? Então, a gente tem programas de preparação para certificações profissionais com foco muito forte no ITIL, que é o principal framework, né, para quem quer trabalhar com governança e gestão. Então, nesse caminho, eu também acabei criando um programa chamado Jornada ITIL, no qual eu ajudo, né, as pessoas que participam a trilharem, né, dar os primeiros passos nessa carreira. Eu tenho algumas certificações aqui, né, que a Vera já tinha comentado. Então, são certificações que vêm lá desde a versão 2 do ITIL. Então, eu venho sempre me especializando. Eu destaquei as principais aqui, tá? Mas tem algumas outras. E aí eu queria acrescentar alguns extras, né? Eu cheguei a atuar no mercado com uma coisa fora desse âmbito de gestão de TI, né? Eu fui diretor de conteúdo da Udemy no Brasil durante 3 anos. Hoje eu não exerço mais essa função, eu saí de lá da Udemy, eu estou 100% focado hoje no ITSM na prática, mas eu trabalhei na Udemy, que é uma das maiores edtechs do mundo, acho que vocês devem conhecer, acho que todo mundo aqui já deve ter feito um curso na Udemy, e eu fui um dos, digamos, desbravadores, né, da Udemy no Brasil. Parte do conteúdo que vocês assistem lá hoje foi na época, né, que eu e a minha equipe, a gente atraía esses instrutores, enfim, foi uma experiência muito interessante e me trouxe uma bagagem de fora, né, uma bagagem mais de negócio. E eu também, né, nas horas extras, né, quando sobra-me tempo, eu sou guitarrista também, eu toco numa banda cover do Queen, eu interpreto o Brian May, inclusive tem uma foto aqui que é de um show que a gente fez para cerca de 2.000 pessoas aqui no interior de São Paulo. Então, eu sou esse carinha aqui de peruca, enfim, e é um passatempo interessante, assim. Uma outra coisa curiosa, né, o pessoal de TI normalmente gosta, assim, de música, de rock, enfim. Depois vocês comentam se isso faz sentido ou se é só impressão minha. Enfim, esse sou eu. Agora vamos para o que interessa, né? Eu queria trazer um pouco de contexto para vocês, antes de falar tecnicamente do ITIL, eu queria trazer um pouco de contexto para a gente entender por que o ITIL, né, e a gestão de serviços continua importante até hoje. Então tem um movimento, tá? Isso não está escrito em lugar nenhum, tá? É uma coisa minha, né? Uma percepção minha, tá? Que é um movimento de tudo como serviço, né? Então hoje em dia a gente tem os exemplos triviais, né? O tipo Netflix, que substituiu você ir lá e alugar um vídeo, um VHS, então você assiste hoje no streaming. O Spotify substituiu o fato de você ir lá e comprar um CD de música. Hoje você você ouve essas músicas como um serviço, né, dentro de um aplicativo. Mas até saindo desses exemplos mais óbvios, né, do Netflix, do Spotify, você tem algumas outras coisas acontecendo que são bem interessantes, né? Uma das que me chamaram mais atenção recentemente foi da Philips, né? A Philips é conhecida por uma indústria, né? E eles produzem lâmpadas, né? Uma das coisas que eles mais vendem são lâmpadas. Só que eles perceberam que as lâmpadas, a qualidade, né, do material é cada vez melhor, a ponto de que uma lâmpada hoje dura muito tempo, né? Então eles começaram a perceber que esse era um mercado que ia ficar complicado, né? Eles não iam ter a mesma dinâmica de vendas de lâmpadas, né, como produto, por muito tempo, né? E aí eles começaram a criar
o que eles estão chamando de iluminação como serviço. Então, seria uma iluminação de lugares privados como um serviço. Eles vão lá, eles instalam toda a infra, eles cuidam da gestão dessa iluminação e eles cobram um valor mensal ou, né, ou anual por manter a iluminação desses estabelecimentos ativa. Então, se quebra uma lâmpada, você liga lá na Philips e eles vêm e trocam, tudo por conta deles, né? Então, esse é um movimento que eu estou percebendo que eu estou chamando aqui de tudo como serviço, né? E quais são as características desse movimento? Primeiro, porque ele é guiado pela mudança de comportamento, né? Então, a geração mais nova, da qual eu não me incluo, né? Eu acho que eu sou de uma geração anterior, eles buscam menos posse e mais experiências, né? Então, um exemplo aqui seria o próprio Airbnb, né? Antigamente a gente estava muito preocupado em ter uma casa na praia, em ter uma casa, né, um sítiozinho para passar o fim de semana, coisa e tal. E hoje em dia isso não é mais uma preocupação. Você vai lá no Airbnb e aluga por um fim de semana, por uma semana, por um mês ou até mais tempo, um lugar onde pode ser a sua casa pelo tempo que você imaginar, e depois você devolve isso, né? Então, é um serviço de quase como você ter a sua própria casa, mas por um período mais limitado. Esse é um exemplo que eu gosto de citar, mas a gente pode citar aí o Uber, por exemplo, que você elimina a necessidade de você comprar um carro e assumir todos os custos, a depreciação do carro, os riscos, né, de ter o carro roubado, de pagar seguro, essas coisas, e você simplesmente contrata um serviço para te levar de um ponto A até um ponto B sem você ter que investir num carro, né? Então, isso é um outro exemplo. Uma outra característica desse movimento é que ele é habilitado por tecnologia moderna, né? Então, hoje a gente já tem cloud computing, inteligência artificial, big data, machine learning, todas elas tecnologias acessíveis, né, que permitem que qualquer pessoa consiga implementar uma ideia, colocar um produto, testar um produto no mercado, e isso, de repente, vira uma coisa enorme, né? Eu citei o caso do WhatsApp, né? Começou com 2, 3 pessoas lá, de repente virou o que a gente conhece hoje, e isso só foi possível por conta dessas tecnologias acessíveis, né, que a gente tem hoje. Aliado a isso, né, essa experiência do tudo como serviço, ela é muito baseada, muito apoiada também pelos apps, né? Hoje em dia a gente tem um aplicativo para fazer qualquer coisa. Então, se eu quero um serviço de guia, né, de GPS, eu vou usar o Waze, ele é o aplicativo que me oferece esse serviço. Se eu quero, sei lá, pedir comida, eu uso o iFood. Se eu quero ouvir música, eu uso o Spotify. Enfim, a gente está na era dos aplicativos. E os aplicativos nada mais são do que ferramentas que viabilizam a prestação de algum serviço, né? E a gente tem um outro item aqui, uma outra característica, que é esse movimento do tudo como serviço, ele é impulsionado por novas economias. Então, hoje a gente também já está falando de economia da recorrência, que é aquela onde você paga uma assinatura, né, e tem uma relação recorrente com a empresa, e a economia colaborativa também, que é o caso do Uber, da própria Udemy. Depois eu vou dar um exemplo aqui de como ela é colaborativa. Isso trouxe alguns desafios a mais, né? Ela tornou a relação de serviço um pouco mais complexa. Hoje em dia, não é tão fácil você identificar quem é o cliente, quem é o provedor. Hoje em dia, esses papéis se misturam o tempo todo. O Uber é um desses, né? Quem é o cliente do Uber? É o motorista? É o passageiro? Provavelmente são os dois. O motorista também é um parceiro, porque sem ele lá dirigindo o carro dele, o Uber também não consegue oferecer. Sem o feedback dos passageiros, se aquela viagem foi boa ou não, o Uber também não consegue melhorar e selecionar melhor os seus motoristas. Então, é um jogo diferente que a gente está hoje, é mais complexo, né? E aí, esse novo cenário, né, traz alguns desafios novos também. Um deles é que a percepção de valor ela pode ser diferente entre as partes interessadas. Então, é o que eu acabei de comentar aqui, né? O Uber, como é que você atende, né? Como é que você entrega valor para o motorista e para o passageiro, sendo que eles têm expectativas diferentes. Vou dar um outro exemplo aqui da época que eu trabalhava na Udemy, né? Então, existe uma feature lá de um aluno, né, depois que faz o curso, ele atribui uma nota para esse curso, né? Se foi 1 estrelinha ou 5 estrelinhas, depende, ele faz uma avaliação. E a Udemy não mexe nessa avaliação, ela é realmente sincera.
E a gente tinha uma discussão lá de que os instrutores, por mais que eles confiavam muito no material deles, eles não achavam justo serem avaliados com 1, 2 estrelas. Eles achavam um absurdo um aluno dar esse tipo de feedback. Eles queriam mudar lá, né? Falaram, não, mas peraí, o cara não entendeu o conteúdo, ele não estava muito interessado, por isso que deu 2 estrelas, e a gente não podia fazer nada. Falou, olha, é assim que funciona. Se a Udemy decidisse, por exemplo, mudar isso, falar, não, legal, o instrutor tem a permissão de alterar essas avaliações, aí é o aluno que vai achar, opa, peraí, essa avaliação ela não tem crédito, porque se o instrutor pode mudar, eu não vou confiar quando eu ver que esse curso é 5 estrelas ou 4 estrelas, pode ser que não seja uma opinião sincera, né? A plataforma pode estar camuflando. Então, só para vocês entenderem alguns cenários aqui de como é difícil você atender as expectativas de diferentes partes interessadas. Um outro desafio aqui é que a percepção de valor, no caso da prestação de serviços, né, ao contrário de você vender um produto, quando você vende um serviço, a percepção de valor ela é contínua, né, e ela pode mudar a qualquer momento. Por exemplo, se eu estou assistindo, sei lá, eu sou um assinante da NET, alguma TV a cabo, né? De repente eu estou assistindo a final da Copa do Mundo e no meio do jogo, na hora dos pênaltis lá, o sinal falha. Eu posso ser cliente há 6 anos, mas, cara, eu queria assistir a final da Copa do Mundo, não queria perder aquele pênalti. E aí, por causa de um detalhezinho, uma indisponibilidade mínima, eu vou lá e cancelo, tá? E isso pode acontecer de outras maneiras. Você pode ter um produto, um serviço que funciona muito bem, mas quando você precisa de ajuda, você liga para o suporte e é mal atendido, e isso torna a sua experiência com o serviço diferente também, a ponto de você querer trocar de serviço, né? O contrário também é verdadeiro. Às vezes você tem um serviço que é só razoável, mas por conta do tipo de suporte que você recebe dessa empresa, você até acaba decidindo continuar, porque afinal de contas eles são parceiros, eles tentam resolver e você acaba decidindo continuar sendo fiel a esse serviço. Então, é um jogo difícil aqui também, né? Você manter a satisfação continuamente durante toda a prestação de serviço. E um outro desafio que está relacionado com os anteriores e que tem muito a ver com o negócio é o seguinte: a lucratividade, né, na indústria de serviços, ela depende do tempo da relação de serviço, né? Então, quando você for pesquisar aí sobre mercado de recorrência, de assinatura e tudo mais, uma das preocupações, uma das principais métricas é o tempo da relação, né? É o quanto você consegue segurar o cliente por mais tempo. Tem algumas empresas que oferecem serviços que, nos 3 primeiros meses de assinatura, você ainda não está tendo lucro com esse cliente. Ele vai começar a dar lucro depois do 3º mês. Então, veja como é importante não você pensar só na criação do produto, mas também como esse produto vai ser entregue para o consumidor final. Isso tudo aqui a gente está falando de gerenciamento de serviços, né? Você garantir a entrega constante de valor através dos serviços. E aí um último desafio que a gente tem também é que o gerenciamento de serviços hoje ele é diferente de 5 anos atrás, né? Então, tudo que eu falei aqui, a gente tem um cenário muito mais complexo hoje do que o que a gente tinha lá atrás. Então, você está falando de tecnologias integradas, tem cloud, aí você tem o caso dos bancos, por exemplo, tem um desafio enorme de transportar, né, movimentar os mainframes lá para um ambiente de cloud, que é super difícil. Enfim, você tem um cenário hoje muito mais diferente, você tem redes sociais onde o consumidor coloca a opinião dele o tempo todo, então não adianta mais você só ter um canal de suporte lá, onde a pessoa liga, o pessoal vai no Reclame Aqui, o pessoal vai no Facebook, vai no Instagram, expõe as empresas. Então, gerenciar serviços hoje em dia é muito mais complexo do que era há alguns anos atrás, né? Só que, por outro lado, a gente encontra também boas oportunidades, né, nesse cenário todo. Uma delas é que o gerenciamento de serviços se tornou estratégico, né? Tudo que eu falei aqui até agora provou isso. Então, quem tem interesse, quem gosta e tem interesse em atuar com o gerenciamento de serviços, vai ter boas chances no mercado, porque é uma disciplina que está em alta e vai ficar em alta porque tem todas essas preocupações. A gente tem LGPD, por exemplo, que é uma preocupação muito relacionada com quem gerencia serviços, né? Só para destacar aqui um ponto só.
A gente tem também frameworks de gerenciamento que estão maduros e atualizados, então a gente, aconteceu um monte de coisa nos últimos anos. Tem o Scrum que surgiu, tem o Lean, que embora seja antigo, lá da época da Toyota, né, voltou à tona agora, tiveram várias releituras, né, várias reinterpretações do Lean em diversos cenários diferentes, tem o próprio DevOps, tem a atualização de frameworks também bem conhecidos, como o PMBOK, enfim, tem framework para tudo, né? E a maioria deles são bem antigos, né? Bem antigos e foram atualizados e foram amadurecidos ao longo dos anos. Então, isso é uma coisa boa, né? O pessoal de TI tem boas referências hoje para usar. É só saber escolher, né? E usar, saber fazer um mix de todas essas ferramentas que dá jogo, né? E a última oportunidade, que talvez ela seja um pouco contraditória, mas eu acho que a TI sabe fazer isso, né? Embora a gente sempre fica brincando que o pessoal de TI deixa as coisas pararem de funcionar, aquela coisa toda, mas o que acontece é que é muito mais fácil, né? É muito mais comum as áreas de negócio reclamarem quando algo dá errado, né? Mas na maior parte do tempo as coisas dão certo, essa é a realidade. E isso acontece porque o pessoal de TI sabe fazer as coisas, né? Ou bem ou mal, o pessoal sabe fazer isso. Se você quiser colocar isso à prova, pega, sei lá, um departamento de marketing, por exemplo, que estão muito mais envolvidos com coisas de criação, né, de criatividade, e pede para eles gerenciarem coisas que já estão lá no ar. Com certeza eles não vão ter a mesma maturidade, né, o mesmo traquejo que a TI tem para fazer essas coisas. Então, eu considero sim que a TI tem uma grande oportunidade aqui nessa evolução, nessa revolução do mercado de ser protagonista dessa revolução. E aí, com isso, né, depois dessa introdução, a gente vai falar do ITIL, tá? Então, eu não sei quanto vocês conhecem sobre ITIL, eu vou dar uma breve o histórico aqui sobre o ITIL, tá? Nesse slide. Então, assim, o ITIL, ele é para resumir, ele já teve vários nomes, né? Mas, para resumir, uma referência de boas práticas em gestão de serviços, de TI, tá? Então, o ITIL nasceu lá na década de 80, na época por uma instituição do governo britânico, tá? Como se fosse uma secretaria vinculada ao que a gente tem aqui no Brasil como Ministério da Economia, tá? Então, eles quiseram criar um manual, né? Uma guia, uma referência de boas práticas para gerenciar serviços de negócio, de TI e os fornecedores. Então, o ITIL nasceu ali no final da década de 90, mais ou menos 89. Só que ele começou a despertar interesse de outras empresas privadas, né? Na época, a IBM, a HP, a Sun, enfim, algumas outras grandes, né? E eles começaram a trocar ideias, né? A enriquecer essas discussões, a amadurecer também as boas práticas, até que lá no final da década de 90, no ano de 2000, a gente teve a versão 2 do ITIL, que foi realmente quando surgiu, né? Quando deu o boom do ITIL em todo o mundo. Depois, alguns poucos anos depois, também refletindo aqui no mercado brasileiro. E ele continuou sofrendo atualizações, né? No começo era muito voltado só para gerenciar a infraestrutura, uma coisa bem mais técnica, e conforme ele foi evoluindo, ele evoluiu para uma coisa um pouco mais conectada com o negócio, conectada com a estratégia, a ponto de gerenciar serviços, não só gerenciar a infraestrutura de TI, né? Então, lá na versão 3, que a gente teve em 2007, o ITIL já tinha um outro nível, né, um outro patamar de maturidade. Ele já falava do ciclo de vida de serviços, falava já de processos de gerenciamento, já era uma coisa muito mais moderna para a época do que eram as versões anteriores. E aí, depois de alguns anos, eu até acho que o ITIL demorou bastante para se atualizar, aconteceu muita coisa de 2007 para cá, né? Que a gente teve a nova versão aqui do ITIL, que é chamado de ITIL 4, tá? Então, não é ITIL V4, vai ter até uma oportunidade de eu falar sobre isso aqui nos próximos slides. E aí a ideia dessa nova versão é que o ITIL agora é um framework de gerenciamento de serviços para a economia de serviços digitais. Então, eles consideraram todo o contexto novo de mercado, de frameworks de gestão, incorporaram essas tecnologias modernas, também incorporaram essas coisas, e agora a gente tem uma versão muito mais moderna, muito mais atualizada, voltada para os dias atuais, tá? Esse é o ITIL que a gente tem hoje, a última versão.
E aí, muitas vezes, eu ouço o pessoal falando, mas isso aí, o pessoal usava o iTunes alguns anos atrás, tal, hoje ninguém mais utiliza. E aí eu fiz uma pesquisa e descobri, uma pesquisa rápida, tá? Descobri algumas empresas aí que vocês conhecem que usam o iTunes hoje em dia. O Spotify, por incrível que pareça, usa o iTunes, a Walt Disney usa, o Amadeus, que é uma empresa de software de hotelaria, usa, uma empresa muito grande. Alguns departamentos aí americanos e britânicos, obviamente, porque o iTunes nasceu lá, também utilizam. Só que aí a gente tem que mudar um pouco aquela ideia de que a empresa precisa usar o iTunes para toda a organização, né, para tudo, usar todas as práticas, e não é bem assim, né? Você adota a boa prática e adequa para o cenário, para o contexto que você achar que faz sentido, né? Então, a Disney, por exemplo, vai usar o Art para uma questão de suporte lá, de atendimento ao cliente. O Spotify provavelmente usa para um outro assunto, assim como o Amadeus, enfim. Então, é isso que a gente tem que ter em mente, né? Quando a gente fala, essa empresa usa Art, pode ser para um contexto específico, mas usa, tá? Então, ela está, de certa forma, sendo implementada em diversos cenários e empresas super modernas também, tá? Não é aquela coisa de, não, só empresa velha que usa o Art, não tem nada a ver. Quais foram os pilares, né, dessa nova versão do Art que a gente está chamando aqui de Revolução Art? Primeira coisa, revisitar e manter o que ainda é relevante da versão anterior. Então, assim, esse é o evolução, né? O Art já tem um histórico gigante, né? Nada foi jogado fora, os autores fizeram uma revisão do que ainda faria sentido manter e de coisas novas que ainda não estavam sendo consideradas, né? E aí a gente vai para o outro tópico aqui, que é o de incorporar as novidades da indústria, da tecnologia e da gestão. Então, esses foram os dois pilares dessa transformação da nova versão do Art. Aí agora, falando rapidamente aqui sobre algumas mudanças, né? O que a gente teve de novidade aqui no Art 4? A primeira novidade é a dinâmica da atualização que mudou, né? Então, lá na V3, a gente tinha aí um tempo muito longo, né, para você ter uma nova atualização. Então, por exemplo, em 2000 a gente teve a V2, aí depois só de 7 anos que a gente teve o White V3, depois em 2011 teve o V3 Update, que não era nem uma atualização, foi só uma reorganização da literatura, né, dos livros, e aí só depois, em 2019, praticamente 14 anos depois, é que a gente teve uma versão nova do Agile. Então, é muito tempo, né? Muito tempo para a dinâmica que a gente tem hoje no mercado. E por que isso acontecia, né? Então, havia uma certa... um costume, né, do pessoal lá que organizava o Agile, de que as práticas, né, elas tinham que ser exaustivamente testadas e amadurecidas antes de serem incorporadas. Então, agora, na nova versão, essa filosofia mudou um pouco, né? O que a gente tem agora na nova versão do Art? A gente tem uma estrutura que favorece atualizações mais rápidas, né? Então, enquanto lá na versão 3 a gente tinha 5 livros de 400 páginas, que praticamente resumiam todo o conteúdo do Art V3, agora no Art 4 a gente está muito mais modular, muito mais segmentado. Então, a gente tem aqui essa publicação, que é o Art Foundation, né, que é o core, né, onde explica a fundamentação, né, o modelo conceitual do Art 4. A gente tem outras publicações aqui mais específicas e mais avançadas para determinados assuntos, e além dessas, a gente tem outras 38 publicações que se referem a cada uma das práticas que o Art 4 está trazendo. Então, por exemplo, a gente tem uma publicação lá falando só de gerenciamento de incidentes, uma outra falando só da prática de Service Desk, e por aí vai. Qual que é a vantagem, né? Agora você consegue atualizar muito mais rápido. Então, se você tem um assunto para atualizar dentro da prática de gerenciamento de mudanças ou habilitação de mudanças, que é o nome agora, você vai lá nesta publicação específica e faz uma alteração. Você não precisa mais alterar o núcleo, né, das publicações. Então, isso eu imagino que vai trazer atualizações mais constantes à luz, né, da velocidade do que as coisas acontecem no mercado. E esse, vejam só, é um outro motivo no qual eles não estão chamando o ITIL 4 de ITIL V4, porque possivelmente a gente vai ter
versões, né, muitas versões desse White 4, né? Então, se fosse considerar o V4, a gente teria V4.1, V4.2 e etc. Então, por isso que eu acho que eles chegaram num consenso de chamar o White 4. Esse nome vai durar por um bom tempo, mas as publicações vão sofrer atualizações bem constantes aí no meu ponto de vista, embora eles não falam abertamente sobre isso. Essa é a minha leitura, né? Uma outra mudança aqui significativa, né? Na versão 3 do White, a gente tinha uma contribuição muito singela da comunidade, né? O que é a comunidade? São pessoas, né? Empresas, pessoas como eu, como as pessoas que trabalham com gestão de serviços, elas pouco conseguiam contribuir com a atualização. Então, eu estava muito ainda naquela panelinha das grandes empresas, né? Da IBM, HP, aquela coisa, na própria OGC, na época, né? Aquela instituição governamental britânica que cuidava, né? Era detentora do White na época. Então, não havia muita contribuição da comunidade, né? Fora isso, você tinha... ela era muito limitada, né, para contextos bem específicos, né, de mercados. Eles não davam muitas oportunidades de melhoria, então não tinha como você contribuir. Você não tinha muitos cases documentados e por aí vai. Então, assim, a contribuição e o material para a comunidade em si era muito fraquinho. E agora, na versão nova, desculpa, nem abri uma imagem aqui, mas enfim, era só uma ilustração. No White 4, ele realmente é guiado pela comunidade. A própria construção do White 4, ela foi baseada em uma série de pesquisas, de feedbacks que a comunidade dava nos fóruns, né, da Axelos, que hoje é a detentora do White. Eu vou explicar um pouquinho da Axelos aqui. Então, hoje a gente consegue contribuir mais, tá? Uma outra mudança, eu esqueci até de comentar, mas vou comentar agora. Até a versão 3, a gente tinha o White sendo propriedade de uma instituição governamental. Então, até então, não havia intenção de lucro, tá, com relação ao White. Depois, com o surgimento do White 4, a OGC, que era aquela instituição governamental britânica, eles fizeram uma joint venture com uma outra empresa privada britânica chamada Capita, e eles criaram a Axelos. Então, a Axelos é uma empresa privada que hoje cuida de toda a parte de construção do White 4, os programas de certificação, venda de livros, enfim. E é uma empresa com fins lucrativos, tá? Isso foi uma mudança aí nesse sentido. Não é mais um framework open source, como era antes. Agora ele tem uma propriedade intelectual amarrada, enfim. Essa foi uma mudança também. E um outro exemplo legal que a gente tem aqui de como eles estão mais abertos, né, ao feedback da comunidade é a questão a gente fez um abaixo-assinado quando saiu o exame da certificação IT Foundation no mercado mundial. Eles não lançaram a versão do exame em português. Então, a gente meio que fez um abaixo-assinado lá no change.org, né, pedindo para que a Axelos fizesse. Olha, a gente tem um mercado enorme aqui no Brasil, mas a gente quer o exame em português. E esse abaixo-assinado teve quase 3 mil pessoas, não está atualizado esse print, mas acho que passou de 3 mil pessoas, e isso obrigou, né, forçou a barra com eles a ponto deles anteciparem bastante a tradução do exame. Então, desde novembro passado, a gente tem o exame do nível Fundamentos, né, do Foundation, em português. Isso foi graças a um movimento que a gente fez aqui na comunidade brasileira, né? Eles atenderam a esse pedido. Em termos de integração, né? Então, o que a gente tinha no White V3? As integrações com outros frames, por exemplo, o PMBOK, o COBIT, a ISO 20000, elas não eram tão explícitas, né? Ou eram pouco documentadas. Você tinha que pegar materiais de terceiros, por exemplo, para entender como é que essas ferramentas, né, esses frameworks se integravam. Não tinha muitas referências oficiais, né? O que a gente tem agora? A gente tem o ITIL com uma integração nativa com outras abordagens. Então, não são publicações especiais para falar de uma integração ou outra. Não. O modelo conceitual, nativamente, agora do ITIL 4, já traz essas integrações com outras práticas que já são maduras e que precisavam ser incorporadas, né? A ponto, eles não queriam reinventar a roda. Então, a gente tem, por exemplo, aqui, essa figura, ela faz parte do modelo conceitual lá do ITIL 4, a cadeia de valor de serviços. Não vou explicar em detalhes, tá? Mas é uma
é uma inspiração do Lean Manufacturing, que é algo que vem lá do padrão da Toyota, do Lean, enfim, não foi nada tirado do zero. Eles reaproveitaram uma coisa que já existia, fizeram uma releitura, né, adequaram para gerenciamento de serviços e criaram esse conceito aqui que tem muita inspiração lá no Lean Manufacturing. Uma outra inspiração clara aqui é dos princípios orientadores do White, né? Então, quando você vê lá a documentação, o nível de fundamentos do White, ele fala dos princípios orientadores, que nada mais é também do que uma inspiração no Manifesto Ágil, que vocês devem conhecer, mais uma releitura dentro de um contexto de gerenciamento de serviços, ou seja, um contexto um pouquinho mais amplo do que o Manifesto Ágil, que é muito focado em desenvolvimento de software. Aí a gente tem uma outra coisa importante aqui em termos de diferenças, né, do que mudou da versão 3 para o White 4. O próprio modelo conceitual, né? Então, a gente tinha lá na versão 3, essa imagem representa qual que era o modelo conceitual, e ele, por mais que os autores não queriam, né, dar essa intenção, ele realmente dava essa impressão de que era muito prescritivo, né, linear, né, que as coisas acontecem passo a passo, aqui é o começo, aqui é o final, e muito orientado a processos, né? Então, os outros assuntos importantes não eram meio que deixados de lado, né? E isso acaba fazendo como que o White fosse visto como muito burocrático, muito focado em processos. E é verdade, tá? E essa organização, da forma como eles deixaram, acabava favorecendo, por exemplo, criação de silos. Então, você tinha áreas lá, departamentos chamado estratégia de serviço, departamento de operação de serviços. Aí você tinha uma área de gerenciamento de mudanças, outra área de gerenciamento de incidentes. E não era essa a ideia original dos autores. Eles não queriam que fossem as coisas dessa maneira, né? Que as coisas fossem transformadas em silos, né? Mas, no fim das contas, era isso que o mercado entendia. E agora, né, na nova versão, eles tomaram um cuidado para não deixar essas coisas acontecerem novamente. Então, você tem aqui, por exemplo, essa imagem que representa a visão macro aqui do modelo conceitual do White 4, tá? E ele mostra um modelo bem abrangente, né, bem flexível e orientado ao valor. Então, você nem vê aqui a parte de processos aqui, por exemplo. Você tem outros elementos que estão sendo destacados e que antes não eram tanto, por exemplo, a governança, a melhoria contínua, os princípios orientadores, que é meio que o mindset, né, da organização. Enfim, foram criados outros elementos, outros componentes que são importantes para que você consiga transformar oportunidades e demandas, né, do mercado, dos consumidores, em valor. Tá? Então, isso aqui é a espinha dorsal de como o White trabalha para transformar demanda em valor. Um outro conceito que também foi revisitado e ficou mais abrangente agora é esse aqui, as 4 dimensões do gerenciamento de serviços. Então, lá no V3, isso aqui estava muito amarrado, né, com a fase de desenho de serviço. Era uma preocupação, digamos, exclusiva de uma fase do ciclo de vida de serviço, de onde você estava criando os serviços. Mas isso não está certo, né? Essa é uma preocupação que tem que permear todo o ciclo de vida do serviço. Então, agora eles transformaram isso eles colocaram num nível mais holístico, né, mais em alto nível, para que sejam considerações que a organização de TI tome, né, e olhe por essas 4 perspectivas a todo momento. Então, a gente tem aqui as perspectivas internas, de organização e pessoas, então, como você estrutura as áreas, como que você mantém as pessoas capacitadas, engajadas com o trabalho, como é que você mantém a satisfação dos colaboradores. Aqui na segunda dimensão, a gente fala da informação e da tecnologia, né? Como que a informação é armazenada, a proteção da informação, como os sistemas são integrados. Depois, aqui na dimensão de parceiros e fornecedores, é como você lida com outras áreas da mesma empresa, áreas de negócio que possam ser parceiros, né, da organização de TI, por exemplo, a área de compras, fornecedores externos. Então, a gente sabe que hoje nenhuma organização de TI sobrevive sem ter um contrato externo com algum fornecedor, uma Amazon, Google, Microsoft, Telefônica, enfim, Telefônica Vivo, né, hoje Vivo. Então, essa dimensão tem essa preocupação de trazer perguntas, né, questionamentos para que a organização de TI possa tomar decisões assertivas.
E aí, no último item, né, nessa dimensão específica de fluxos de valor e processos, aqui sim o ITIL fala da importância dos processos, né? Mas vejam que não é só processo, é um conjunto de preocupações que a organização tem que ter para que os serviços sejam eficientes, não é só processos. E, além disso, você tem fatores externos que também podem influenciar a maneira de como a organização presta serviços, né? Que são esses fatores externos? Você pode ter fatores econômicos, então, por exemplo, a alta do dólar, né? Se você tem uma empresa que contrata serviço de uma empresa de fora, esse custo vai aumentar, então é uma preocupação, uma consideração, né, que ela tem que ter. Fatores tecnológicos ou fatores políticos, por exemplo, a LGPD, ela trouxe uma série de ações, né, que as empresas vão ter que tomar agora para cuidar dos dados, né, dos seus clientes. Então isso envolve muito TI também. Enfim, e alguns outros fatores que também podem influenciar as decisões. Um outro exemplo aqui, né, agora fazendo ampliando um pouquinho, né, a cadeia de valor de serviço, que eu falei um pouquinho lá anteriormente, mas a cadeia de valor de serviço é um dos componentes aqui do sistema de valor de serviço que o White propõe, e ele é muito baseado lá no Lean, né? Então ele sugere que todos os fluxos de valor, tudo que acontece, né, todas as atividades que acontecem para entregar valor, né, para transformar uma demanda em valor, elas vão passar por essas atividades aqui, por diversas atividades, não é um caminho linear, ela pode ter vários caminhos diferentes, você pode ter vários fluxos de valor diferentes para entregar serviço. Então, é um outro conceito novo também do ITIL 4 que a gente não tinha lá na versão 3. E aí, a última mudança importante que a gente teve também foi o esquema de qualificação, né? Então, na V3, não era tão fácil você entender os programas os níveis mais avançados, né? Eles eram muito sobrepostos, né? Os módulos intermediários, você tinha um módulo que tinha muito conteúdo idêntico a um outro módulo, então era difícil você decidir qual trilha seguir, era muito sobreposto, né, os conteúdos, e ele tinha um esquema lá de sistemas de créditos, né, que você contava, quando tirava uma certificação era 3 pontos, aí a outra 5 pontos, aí você juntava 17, aí você podia fazer o expert, enfim, era uma coisa meio sofisticada demais, né? Então eles tentaram agora simplificar, né? E o que virou agora esse esquema de certificação é isso que a gente está vendo aqui na imagem, né? Então agora ele está muito mais prático. O que a gente tem aqui, falando resumidamente, né? Como é que funciona agora o esquema de certificação? Você tem um nível de entrada aqui, que é o nível de foundation, então todo mundo é obrigado a fazer essa certificação, ela é pré-requisito para você fazer os outros níveis, né? Depois do Foundation, você tem duas trilhas aqui, o ITIL Managing Professional, o que a gente chama de ITIL MP, e o ITIL Strategic Leader, que é o que a gente chama de ITIL SL. Então, dentro da trilha do MP, você tem que se certificar em 4 módulos para automaticamente adquirir o título de ITIL Managing Professional. Você pode tanto fazer os módulos individuais, você não é obrigado a fazer os 4, pode fazer um deles ou 2, enfim, cada profissional decide até onde quer ir, mas se você se certificar nestes 4 módulos, você adquire o título, né, automaticamente de ITIL MP, que seria o equivalente ao ITIL Expert da V3. E aí você tem uma outra trilha, que é o Strategic Leader, que só tem 2 módulos, tá? Inclusive, este módulo aqui, o Direct Plan Improve, ele é um módulo em comum para as 2 trilhas. Então, se você fizer esse aqui, ele serve para contar para as 2 trilhas. Esse módulo, essa trilha ele é menor, mas ele é voltado para um público mais executivo, para CIOs, para as pessoas que estão envolvidas na transformação digital num nível estratégico, executivo. O pessoal que trabalha mais com gestão, né, coordenadores, gerentes, até de determinados níveis de direção, provavelmente vão optar por essa trilha porque ela é um pouco mais técnica, né? Ela traz mais conteúdo para quem lida com gerenciamento de serviços no dia a dia. E aí, a mesma coisa aqui, né? Se você, como profissional, adquire o título de ITIL MP e também o ITIL SL, você automaticamente também
tem o título de I2 Master. Então, esse é o último nível de certificação que a gente vai ter nesse novo programa do I2 4, tá? Para quem era certificado na V3, né? Essas dúvidas acontecem com uma certa frequência. Tem um exame de bridge, né? De fazer uma ponte para o nível de certificação novo, fazer um exame mais compacto, esse tipo de coisa que acontecia nas outras versões, agora isso não é mais possível. Então, se você tinha a certificação do V3, Foundation, você não consegue fazer uma prova diferente para obter o certificado de IT 4 Foundation. Você tem que começar realmente do zero. A única exceção é se você já é IT V3 Expert, que seria um nível avançado aqui do IT da versão anterior. Aí sim você tem um combo, né, um pacote que você faz uma transição já do nível avançado do IT V3 para o nível avançado do IT 4, mas você obrigatoriamente teria que ter ser certificado já no IT V3, tá? Essa é a única exceção, do contrário tem que começar do zero mesmo. Então acho que é isso, gente. Falei pra caramba aqui. Aqui nesse QR Code tem o meu perfil no LinkedIn. Quem quiser me adicionar aí, trocar algumas ideias depois, fiquem à vontade. Aqui embaixo tem algumas redes sociais também que vocês podem me seguir depois. E aí eu passo a bola agora para a Vera. Caso alguém tiver alguma dúvida e quiser bater um papo, fazer alguma pergunta, eu estou à disposição. Ô, Renê, eu quero pedir para o pessoal assim, olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem, pode ser por áudio, pode ser por chat. Se vocês quiserem perguntar por áudio, o Caio, você libera os áudios deles e tal, para que eles possam aproveitar. Queria que vocês ligassem as câmeras, porque a gente queria bater uma foto com o pessoal do evento, né? Mas antes, Renê, eu tenho que dizer para o Roberto falar alguma coisa, né? Roberto, por favor. Claro, Roberto, desculpa, eu fui falando e não vi que você estava aqui. Fica tranquilo. Roberto, diz aí, eu passei para ti, mas você tinha caído, e aí o Renê começou. Fala aí para a gente, fala um pouquinho sobre a área e como você se insere nela. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Professor Roberto Fabiano, da Unisul. Renê, um prazer estar aqui com você, Renê. Vera, pela oportunidade que tu cedeu para participar nesse evento. O Renê, ele é uma enciclopédia viva do ITIL que eu utilizo com frequência, tá? Você é o material que eu utilizo em aula, viu, Renê? Nós nos conhecemos pelo Skype somente, né? É a primeira vez que pessoalmente a gente fala, né? Virtualmente a gente fala, né? É verdade. Então, eu te agradeço muitíssimo pelo convite. Eu sei que você já treinou 25 mil pessoas em ITIL e outras certificações, mas o bem que tu está fazendo para essa turma do Grupo Anima é imenso, tá? Principalmente para essa disciplina que eu leciono na especialização. Então é um prazer te ter aqui, pela Anima ter permitido isso também, inserido nesse evento, pela professora Vera ter organizado brilhantemente, certo? Eu não fiz nada, a Vera fez tudo isso, né? Então te agradeço imensamente sobre isso, a todos vocês. Muito obrigado. Eu estou com algumas perguntas aqui, viu, Renê? Que eu sempre tenho no meu saquinho de perguntas para fazer a lista, tá? E não sei se fazê-las, viu, Vera? Ô, Roberto, deixa eu só fazer um comentário. Pessoal, olha só, os alunos, tá? Obrigado, muito obrigado por terem aberto a câmera, tá? O pessoal do evento pediu que eu comentasse, antes de tu começar, tá, Roberto? Desculpa. O pessoal do evento pediu que eu comentasse que o formulário é para eles poderem localizar as pessoas que não se inscreveram no Simpla, tá? Então, quem puder preencher, para que eles tenham uma noção de quem participou. Para quem vai precisar do certificado, aí é necessário que se inscreva no Simpla, tá? Lá naquele link do evento. Quem quiser fazer perguntas, eu pedi para abrir o áudio de todos, eles acham que pode dar problema na transmissão. Levanta a mãozinha aí que a gente está abrindo para vocês perguntarem com áudio, tá? O pessoal que está no YouTube, se quiser pular para a sala do Zoom para falar em áudio também, venham para cá, para que você já postei lá o link do Zoom, né? Para que vocês possam perguntar por áudio.
E aí, vamos lá então. Eu também tenho umas perguntas aqui do chat, depois vou enganchar no Roberto depois. Vai lá, Roberto, pergunta aí. Bom, vamos lá. São várias, né? Mas eu vou tentar resumir. Por que existe tão pouca literatura sobre IT4? Está virando aí um domínio de uma empresa. Publicação tem pouca, se a gente quiser estudar um pouco mais. Visões diferentes de autores como você, por exemplo, né, é difícil encontrar. Uhum. Eu acho que uma parte da resposta você já falou. Então, assim, o White agora ele tem uma propriedade intelectual. Então, antes era uma coisa mais aberta, né? Você podia usar esse material e tal. Agora eles têm um pouco mais de rigor, né? Para controlar de que maneira você usa esse conteúdo. Mas você pode usar, por exemplo, o White para criar releituras ou criar frameworks baseados no Agile ou qualquer outro framework. O que você não pode fazer é explorar comercialmente esse material. Então, por exemplo, se eu hoje pegasse toda a minha experiência em Agile e se para o mercado falar, gente, agora eu tenho um curso de Agile na prática, por exemplo, que não é um preparatório, não tem nada a ver lá com Axelos, é um curso do René. Eu não poderia. A não ser que ele tivesse outro nome. Fala, olha, é o XPTO lá do René, baseado em Agile, enfim, eu tenho algumas inspirações aqui, mas não cito a marca em si. Ok, o que você não pode fazer é usar essa propriedade intelectual muito, principalmente ligada à marca Agile, né, que agora é uma marca, para explorar comercialmente. Essa é uma parte, né? Agora, por que a gente não tem tantos materiais, né? Eu acho que a gente tem movimentos diferentes, né, de vários mercados. Assim, eu não sinto os mercados se conversando muito. Então, tem o pessoal do DevOps, que tem lá a panelinha deles, né, e sai os materiais deles. Aí tem o pessoal da própria Axelos, que tem o White, lá as coisas que eles escrevem. Tem o pessoal da HDI, por exemplo, que estão focados em suporte técnico, em central de serviço, que também tem o próprio framework deles. Então, eu sinto realmente que não há muita conversa, né, entre essas partes. E aí eu acho que isso acaba prejudicando mesmo. Não sei se eu respondi, mas eu acho que são esses dois fatores aí. Perfeito. Eu vou fazer mais uma pergunta só para encerrar. Eu tenho várias aqui, mas eu vou fazer só essa pergunta que eu acho interessante. Quando a gente trabalhava com o IT V3, existiam alguns processos que eram os mais utilizados. Uhum. Vou citar uma pesquisa que eu tenho aqui em mãos que fala sobre processo de gestão de mudança, de incidentes e de problemas. Eles ainda, com a ITIL 4, eles continuam sendo os mais implementados ou mudou a visão? Continuam sendo... que agora o ITIL não fala mais processos, ele fala práticas, né? E aí parece uma mudança singela, né? Mas ela tem uma razão por trás, né? Então, na V3, a gente falava muito em processos, e aí o que tinha? Vinha a empresa falando, não, a gente precisa implementar o processo de gerenciamento de mudanças aqui. Aí pegava tudo que estava escrito, criava um processo lá, linguição, e falava, legal, agora a gente vai criar uma área chamada gerenciamento de mudanças, e essa área vai cuidar desse negócio aqui chamado gerenciamento de mudanças. O ITIL 4 agora está tentando desencorajar esse negócio. Então, ele não é nem rebaixou, ele elevou, né, o processo para um nível de prática, ou seja, ele quer que as empresas não considerem só a documentação, os processos, ele quer que as empresas considerem as estruturas, as pessoas que vão estar envolvidas nessas atividades, os fluxos de valor, que é uma novidade que está dando nó em muita gente já antiga de arte até. Então, quando você fala, cara, você não tem mais um processo, você constrói primeiro fluxos de valor, e dentro desses fluxos de valor, que são uma cadeia fim a fim, você vai ter diversas práticas contribuindo. Você não precisa mais ficar falando, não, vou construir um fluxo de valor só para gerenciar incidentes. Não, você cria um fluxo de valor para atender o cliente final. E dentro desse fluxo, provavelmente, você vai ter o apoio, né, a incorporação de práticas diferentes, de gestão de gerenciamento de requisições, gerenciamento de incidentes, a própria central de serviços. Então, acho que isso
para ser bem sincero, esse é um cara que ainda vai demorar para o mercado começar a usar isso na prática mesmo. Eu acho que tem indústrias que já fazem isso muito bem, tá? As indústrias que trabalhavam lá com Lean Manufacturing, logística, esse tipo de coisa, os caras sabem fazer muito bem isso, mas eu acho que para a TI a gente ainda precisa caminhar um pouco mais, assim. Eu acho que o pessoal ainda está nessa fase de... O mercado ainda está migrando para esse entendimento da nova proposta do ágil. Eu acho que é normal, isso leva um tempo mesmo. O René, eu estou com uma pergunta aqui do Alexandre Medeiros. Okay. Alexandre, tu quer fazer a pergunta falando aqui, Alexandre? Tu queres que eu leia? Queres que eu leia, Alexandre? Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Olá, René, obrigado pela palestra. Sensacional a exposição do conteúdo. Professor Roberto, obrigado aí pela oportunidade também de me expressar aí nesse momento. René, eu tenho uma dúvida, ela pode não parecer assim muito importante, mas eu gostaria que, se possível, você diferenciasse para a gente, de uma maneira bastante simples e prática, o ITIL do COBIT. Tá. Então, o COBIT, vamos lá, né? O COBIT, ele é um framework para governança e o ITIL é um framework para gestão. Aí tá, o que é governança, o que é gestão? Esses são dois temas que muitas vezes não são nitidamente explícitos nas empresas. Há um mix dessas coisas. É muito comum que um ou mais departamentos cuidem desses dois assuntos, tá? Mas, o que eu vejo como o COBIT? Ele dá a direção. Então, quando eu olho para o COBIT, e eu gosto muito da versão nova, do 2019, ele dá o direcionamento e ele responde perguntas que o ITIL não consegue responder. Que é, por exemplo, por que eu estou fazendo isso? Né? Às vezes a gente fala, tá, por que eu estou implementando por que eu estou melhorando essa gestão de incidentes aqui? Qual que é a motivação de negócio que eu estou procurando? Então, quando você vai no COBIT, ele tem uma coisa lá chamada cascateamento de objetivos, que o ITIL não tem. Isso só tem no COBIT. E ele te ajuda a pegar objetivos estratégicos de negócio, por exemplo, lucratividade, redução de risco, aumento da base de clientes, esse tipo de coisa, inovação, e ele começa a fazer um desdobramento de como esses objetivos de negócio podem ser tratados no âmbito da TI. Ele vai levar para níveis onde você vai descobrir que, olha, para, sei lá, gerenciar risco, eu tenho que ter essas práticas do ITIL aqui, porque são elas que vão dar melhores resultados para eu atingir esse outro objetivo de negócio. Então, eu vejo como o COBIT como o termostato do ar-condicionado, né? Então, olha, eu quero mais frio, mais quente, ele que dá a direção, mas é o ITIL que vai lá e faz a coisa acontecer. Ou, então, o GPS, né? A governança é o GPS. Fala, olha, eu quero sair desse ponto A até esse ponto B. E esses são os parâmetros. E o ITIL é o motor do carro, é o motorista, é o cara que vai levar e guiar essa máquina, né, até o ponto B, ao ponto de chegada. Então, eu entendo dessa maneira. Agora, o COBIT, felizmente, ele também, no contexto dele, ele tem um princípio que é justamente diferenciar a governança do gerenciamento. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade de entender como o COBIT faz essa diferenciação, tem um princípio dele que fala só disso, né, de que a organização precisa diferenciar a governança de gestão, de gerenciamento. E aí ele traz vários domínios, né, que são mais importantes para o âmbito da governança e outros domínios que são mais importantes para o âmbito do gerenciamento. Mas, sem dúvida, são itens que precisam conversar, né? Tanto que no modelo lá, o modelo conceitual do ITIL agora, que ele chama de sistema de valor de serviço, você tem a governança como um dos componentes importantes desse sistema, ou seja, não dá para fazer gerenciamento de serviços sem considerar a governança. Ou então, você faz e isso fica meio capenga. Renê, eu também tenho uns questionamentos aqui, não quero cortar o Roberto, mas eu quero te fazer uma pergunta. A gente tem, nesse público de hoje à noite, que a gente chegou a alcançar 180 participantes, nós temos pessoas de relações internacionais, da pós-graduação de governança, da pós-graduação de segurança, de TI, nós temos alunos de contábeis, nós temos alunos de administração, enfim, é um universo gigante, mas a minha pergunta é assim, e eu comentei isso dentro do chat,
Esse aluno que é da área de gestão, ele encontra um espaço para trabalhar no ITIL como um especialista em ITIL, ou ele precisa ter um conhecimento da área de TI para poder trabalhar com ITIL? Não requer nenhum conhecimento. Aliás, eu me arrisco a dizer que as pessoas que começam a trabalhar com gerenciamento de serviços de TI e que vêm de áreas de negócio, elas têm muito mais chances de serem bem-sucedidas e trazerem resultados melhores do que o pessoal de TI que tenta trabalhar com isso, tá? Concordo completamente. Porque é muito mais fácil você ensinar tecnologia para pessoal de business. Hoje em dia, qualquer um mexe com tecnologia, né? Não está tão difícil. Mas, às vezes, eu acho que o pessoal de TI tem uma certa dificuldade de entender o lado do negócio. Você acha que, não, mas isso não tem nada a ver comigo. E tem, né? Na verdade, tem muito. Fábio, podemos abrir teu áudio para tu fazeres a pergunta aí sobre o LGPD? Isso. Já vou te passar a bola, Roberto. É que assim, ó, a LGPD, só para tu te contextualizar, nós temos mais um aluno aqui falando sobre ela. Então, é o Alexandre Medeiros também, né, que falou sobre esse assunto. Vou passar então para o Fábio. Fábio, diz aí teu questionamento. Renê, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Ih, ficou mudo. Opa, não estou te ouvindo, Fábio. Está me ouvindo agora? Agora foi. Renê, eu sou entusiasta, assim como tu é pelo ITIL, minha área de entusiasmo é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Show. E eu queria entender na tua visão de evangelista do ITIL, né? Onde que ele poderia facilitar o processo de adequação? Na tua visão, tá? Eu tenho a minha percepção, gostaria de escutar a sua de entusiasta. Talvez venha ingredientes a mais para me provocar. Tá. Então, assim, sendo bem sincero, eu não conheço a LGPD inteira, assim, dos pés à cabeça. Eu já li a respeito, já entendi que é um contexto de proteção de dados e tudo mais. E aí, isso me fez chegar à conclusão que a LGPD, ela só veio fazer uma analogia, né? É meio que assim, uma lei para obrigar você a usar cinto de segurança. Cara, isso deveria ser obrigação de toda empresa, cuidar dos dados. Teoricamente, eu não precisaria de uma lei para falar, olha, você é obrigado a fazer isso. Então, quando a gente olha para o ITIL, tem uma série de práticas lá que endereçam totalmente, eu posso afirmar, a maioria dessas questões da LGPD, tá? De como você lida com tratar a informação dos usuários, dos consumidores, onde você armazena. Tem uma série de trechos aí do ITIL que vai te ajudar a endereçar isso. Mas não só isso, né? Você pode usar outras normas, por exemplo, a ISO 27000, que é muito mais específica para a segurança da informação e que também pode endereçar esses itens. Então, assim, você não é obrigado a usar só o ITIL, não. Eu até acho que o ITIL ele vai até um determinado limite com relação à segurança e depois você vai ter que consumir outras fontes aí para chegar, né, para ir mais a fundo, tá? Mas no fim do dia é isso que eu acho, sabe, gente? O LGPD é uma lei para obrigar você a usar cinto de segurança, assim. Todas as práticas que a gente tem no dia a dia, teoricamente, já te ajudam a fazer isso. É que agora você é obrigado a fazer. Não sei se é o mesmo pensamento que você tem, né? Gostaria de ouvir a sua opinião também. Eu notei algo parecido com isso, mas focado ao que tu falou do ITIL antigo. As empresas são carentes de diga-me como fazer, eu quero saber o processo. Como é que ele vai me ajudar? Me dá a receitinha. Eles são carentes disso, né? Talvez é uma carência assim, né, de fazer o óbvio, mas eles querem receita de bolo. E o ITIL, em certos pontos, claro, tu trouxe um viés diferente do ITIL 4, mas em versões anteriores eram processuais, né? Então, daria esse conforto, tu segue isso aqui, tu aplica isso, né? Então, nesse lado, eu noto que realmente ele é bastante, assim, ajuda muito, né? Vou até fazer um complemento aqui que eu acho que é importante, tá? Um recado importante. Existem duas visões, né? Existe a visão da execução do gerenciamento de serviços e a intenção do gerenciamento de serviços. O que eu quero dizer com isso? Você tem várias empresas aí que têm normas de qualidade atestadas, 9000, ISO 27000, ISO 20000, mas que no dia a dia, quando você vai ver, é um sistema de gestão fake. Eles sabem endereçar os requisitos, eles sabem criar os registros,
não tem nenhuma não conformidade, mas não tem a intenção. E eu acho que a grande mágica que faz o gerenciamento de serviços trazer resultados de verdade, não só resultados folclóricos, né? É justamente a intenção. É o cara fazer aquilo porque ele acha aquilo importante. Ele está fazendo aquilo porque ele acha que é importante, né? É igual eu uso cinto de segurança. Vou trazer um exemplo. Eu uso cinto de segurança não é porque tem uma lei, é porque eu acho que é importante, né? Eu boto o cinto na minha filha no banco de trás porque eu acho que é importante. E acho que é essa a mentalidade que a gente precisa mudar, principalmente o pessoal que está na gestão, né? Os executivos. Acho que essa mentalidade tem que mudar neles também, tem que partir deles. Ótimas perguntas até agora. O René, tem uma pergunta muito bacana da Roberta. Roberta, está nos ouvindo, Roberta? Você pode fazer a pergunta para o René? Só explique qual é a sua área, tá? Roberta estava aqui há pouco, agora eu não estou achando ela. Ela apareceu aí. A gente não consegue te ouvir, Roberta. Está desligado o microfone. Eu vou fazer a pergunta para a Roberta, depois ela complementa, ok? Tá bom. A Roberta... Consigo falar? Bom. Ai, que bom. Ótimo. Eu sou da área de contabilidade, né, aqui da Unisociesc de Blumenau. Eu queria saber como a área financeira, né, a contabilidade, a administração, poderia usar o ITIL no dia a dia. Eu acho que a área financeira, se você falar de área de finanças como um todo, talvez você encontre outras referências que possam ser mais adequadas para esse trabalho, tá? Mas se você estiver falando de gestão financeira de serviços de TI, aí o ITIL pode ajudar porque ele tem uma prática lá, que é uma publicação, que só fala de como você faz o gerenciamento financeiro de serviços de TI. Então, ele vai considerar custos de tecnologia, ele vai trazer a gestão financeira para um contexto de TI. Aí faz sentido, aí você consegue usar o ITIL. Talvez seja a única referência que você vai ter para a gestão de serviços de TI. É bem específico, né? Gestão financeira. Mas se você estiver falando de um âmbito maior, mais amplo, de gestão financeira, aí eu acredito que você tenha outras opções aí que podem ser mais adequadas. Imagina. Carlos Schlabitz, o que você acha de falar um pouquinho? Você ainda está aí. Vamos lá? O Carlos fez uns apontamentos muito legais no chat. Eu queria que ele expressasse um pouquinho a opinião dele aqui. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu trabalho no Sicredi, uma instituição cooperativa financeira, já de repercussão grande no Sicredi, no país. E eu já lido com gerenciamento de serviços aí há 10, 12 anos, né? Uma grande bagagem em gestão de mudanças, principalmente, né? E no último ano e meio aí recebi o desafio de liderar o time que atua forte em gerenciamento de serviços de TI como um todo, tá? A gente vem, vamos chamar assim, de um legado, né? Aplicações, né, de TI legado, onde o gerenciamento de serviços trabalha muito bem, com modelos, com processos definidos de incidentes, problemas, disponibilidade, capacidade, todas as disciplinas afora. E um grande desafio, que é o que muitas empresas vêm passando nos últimos anos, que é a transformação digital, né? Banco digital, nuvem, né? Saindo ali dos grandes data centers físicos, né? Para modelos de serviços, né? Infraestrutura como serviço, código como serviço, enfim, e as questões das práticas, né, de DevOps, Kanban, Ágil, tudo que hoje permeia a TI. E o grande desafio realmente está em implementar ou estabelecer modelos, para não falar processos, né, porque processo, controle, ITIL são temas muitas vezes proibidos dentro dessas transformações digitais, né? Então, a gente fala aí, não é mais nem mudança, agora é entrega, né?
Então, a gente tenta mudar um pouco aí os termos aí, e essa dificuldade de a gente, mesmo sendo instituição financeira, onde tu tem ali uma carga de legislação, de governança, de gestão, de auditoria muito grande, e a nossa dificuldade em implementar esse tipo de modelo, né, de governo, principalmente gestão de mudanças, que é vista aí com bastante restrição, dentro destes times, né? Dentro dessas entregas, desses produtos. E esse acho que é um ponto que tu citou há pouco, René, né? Desenvolver um modelo para o produto, né? Que permeie todo o ciclo de vida daquele produto, né? E esse é o nosso desafio hoje na empresa. A gente vem lutando aí com equipes para poder estabelecer, mas com algumas restrições, né? Eu queria que tu comentasse um pouco a respeito disso. Eu acho que o mercado está justamente numa fase de começar a fazer essas coisas, né? Está todo mundo agora tentando fazer isso acontecer. Então já tem lá as referências, né? Os caras já foram lá, já escreveram o pano de fundo, falaram, olha, esse é o caminho, né? Agora, uma coisa é o que está lá, outra coisa é você fazer isso, porque aí são cenários muito diferentes, né? Contextos diferentes, e eu acho que esse é um desafio que não é só vocês estão enfrentando agora. Eu acho que 99% das empresas vão ter que fazer isso cedo ou tarde. A pandemia talvez acelerou esse processo, né? Pelo menos uma parte desse processo. E o que eu acho, assim, né? O que eu sinto falta, até foi uma coisa que o Roberto falou, assim, o que eu sinto falta no mercado brasileiro é justamente dessa troca, né? Com certeza não é só através de consumindo a fonte de fora que a gente vai conseguir endereçar. A gente tem que pensar em soluções tropicais também. A gente tem contextos diferentes, né? Então, o que eu sinto falta, às vezes, é justamente da troca, né? De criar boards brasileiros para discutir essas coisas de uma maneira mais prática, que nem o Art, nem qualquer outro framework nunca vai chegar nesse nível de detalhe, porque não é mesmo a intenção, né? É só um pano de fundo. Mas eu acho que está faltando isso para o mercado, né? Um pouco mais de troca de informação, né? Que é o que aconteceu lá na origem do Agile. O Agile surgiu justamente por isso, né? Empresas que se organizaram e falaram, cara, como é que a gente tem que fazer esse negócio aqui? E aí surgiu o Agile. Eu acho que está faltando a gente pensar nisso aqui também. Obrigado, Carlos. René, eu tenho mais uma pergunta aqui do Orlando Vargas. Ele fez isso um tempinho atrás aqui. Eu esqueci de colocar essa pergunta. Para tirar a certificação ITIL 4, é preciso ficar atualizado com a ITIL V3? Não precisa. Não precisa. Na verdade, eu já vi... Posso emendar a pergunta? Pode. O que eu tenho que conhecer? Eu preciso conhecer a V3 para poder tirar a certificação ITIL 4? Não. Na verdade, assim, há um risco de você trazer alguns determinados vícios da V3, né? Eu não queria chamar isso, mas mais ou menos isso. Alguns vícios que agora tiveram uma repaginada e de você, por exemplo, não ir bem no exame do ITIL 4. Então, assim, quem conhece a ITIL V3, é bom conhecer o ITIL 4. Quem não conhece a ITIL V3, pode partir do ITIL 4 e não vai ter problema nenhum, tá? Ok, René, eu sei que existem várias empresas que certificam, certo? E existe o modelo cursinho, o modelo preparatório, né? Uhum. Mas eu sei que a tua forma de atuar para ajudar na certificação é diferente. Uhum. Não é propaganda, mas eu sei que é diferente o teu. Eu gostaria que tu comentasse um pouco como é que é a tua forma de preparar o profissional para a ITIL 4. Tá. Eu vou dar um passo anterior, assim, vou explicar como é que funciona, né, esse modelo de preparação. Então, a gente tem a Axelos, né, que eu falei lá, que é a dona do ITIL, ela que gerencia as questões de propriedade intelectual, que desenvolve conteúdo, que formula os programas de certificação e tudo mais. E aí a Axelos tem uma parceira, que é a PeopleSearch. A PeopleSearch é uma empresa que desenvolve programas de capacitação e também os exames, né? Então, o foco da PeopleSearch é aplicar os exames que vão atestar se uma pessoa é certificada em arte ou não, tá? E aí, o que acontece? Você tem uma rede de parceiros dessa empresa chamada PeopleSearch, que são os centros de treinamento credenciados. Então,
você vai lá, você faz uma inscrição, aí você paga taxas, uma série de taxas, aí você tem que desenvolver o material que passa por uma auditoria deles, né, em termos de qualidade, se você está endereçando os pontos corretos, enfim, tem um conteúdo mínimo que você tem que desenvolver, e a partir daí, esses centros credenciados podem oferecer os treinamentos, digamos, oficiais e os exames, tá? Só que eles deixam isso em aberto para que esses centros explorem da melhor maneira possível, como eles gostariam, né? O que a gente tem, assim, em geral, espero não estar cometendo nenhum tipo de injustiça, tá? Mas eu vejo quem são, né? As empresas, tanto daqui quanto de fora, que são aqueles modelos mesmo de, olha, você vai fazer um curso, vai lá, vai fazer o exame, vai passar e tudo bem. O que eu procuro fazer, né? Eu acho que a introdução ao White é o ponto mais importante. Assim, se você meio que você tentar aprender física quântica sem saber matemática. Então, eu acho que é o momento mais importante, é o primeiro passo. O cara tem que entender o conceito para que depois ele consiga desenrolar para níveis mais avançados. Então, o meu programa, eu nem chamo de curso, é um programa, porque o curso é um dos pontos, né? Aí você tem lá um grupo de foco, então a gente interage nesse grupo, eu estou lá no WhatsApp o tempo todo, tem outro rapaz que me ajuda, o Ricardo. Então, assim, não é só, faz esse curso aqui e faz o exame. Não, a gente pega na mãozinha, a gente faz live para discutir coisas. Depois que o cara se certifica, ele entra num outro grupo, fala, legal, agora você certificou, agora vai aparecer uma porrada, você vai ter vontade de fazer um monte de coisa agora, né? Vai querer implementar isso aqui, não sei o quê, vai ter dúvida da LGPD, aquelas coisas que na certificação não é cobrado, mas agora você quer desenrolar esse assunto na sua empresa. Então, a gente tem um outro grupo, que é meio que uma comunidade fechada, onde só os alunos certificados participam. Então, no fim do dia, o que é o ITSM na prática hoje, ele é um ecossistema de pessoas interessadas nesse tema, assim, não é só o curso. Não sei se eu respondi a sua dúvida, mas é por aí. Perfeito. Tem aqui não é uma pergunta, mas é uma afirmação da Sabrina Palma. Sabrina, tu queres fazer essa colocação, Sabrina? Só ligar o teu áudio, por gentileza. Sabrina. Tá. Agora foi. Eu estava tentando me desmutar, estava dando erro, falando que eu não podia. Liberaram agora. Então, não é bem uma pergunta, é uma afirmação que, assim, eu trabalho numa empresa, não posso falar o nome, desculpa, porque trabalha com assuntos bancários, tá? A gente presta assessoria para vários bancos em geral. Então, sempre tem um problema que os funcionários com uma hierarquia mais baixa, né, que são as pessoas que ligam para os clientes para fornecer as informações e tal, então eles sempre erram na questão de passar dados bancários para terceiros, invariavelmente, e eles não entendem por que isso é errado, por que passar esses dados é errado. E assim, a gente já teve horas de palestras e pessoas que são importantes na área da LGBT e né, estão ali explicando que... E ainda assim, dentro dos grupos, as pessoas conversam, mas por que eu tenho que seguir essa regra? Mas para que eu vou fazer isso? Então, assim, não só na LGBT... LGPD. Mas se você aplica alguma coisa diferente, como os treinamentos, como as novas funções, né, não vou falar outra sigla, porque eu não vou conseguir, tá? Trava a língua para mim total. Mas, assim, aplicar isso e fazer com que esses funcionários entendam, porque, assim, quando a gente está falando em empresas pequenas, é fácil. Mas quando você trabalha, por exemplo, numa Volvo, numa empresa que tem centenas, milhares de funcionários, é muito difícil. Por mais que a cultura organizacional ali, quando você entra na empresa, você tem todo o check-in, você faz todo o treinamento da cultura, e ainda assim, você assina os termos falando, olha, eu vi, eu fiz a prova, eu entendi, mas... Você ainda continua cometendo os mesmos erros, sabe?
Porque eles agora o que eles estão fazendo lá na empresa para tentar mudar isso é aplicar notas e dar prazo para que a pessoa não cometa mais os erros. Então, assim, se depois de 3 meses aquele funcionário ou aquela gestão continuar com aquelas mesmas notas, não tiver uma melhora, aí vai ser aplicado sanções. Então, assim, é bem complicado, porque mesmo a gente falando, olha, gente, se isso não der certo, se continuar fazendo isso, vai ser uma multa, assim, que você não vai ter dinheiro para pagar, a empresa não vai ter dinheiro para pagar. Sabe? E assim, eu, como administradora, eu estou me formando em administração, ainda não sou, mas serei. Ano que vem estarei formada em 4 anos, é isso aí. E eu vejo muito isso. Eu trabalho nessa grande empresa, eu também tenho os meus negócios, assim, pequenos, e mesmo nos pequenos, em várias outras áreas, eu vejo essa dificuldade. Parece que é uma questão da cultura brasileira isso, sabe? Gente, tem que mudar, tá? É igual, eu tenho que usar igual você falou, eu tenho que usar o cinto de segurança. Quantas pessoas usam cinto de segurança no banco de trás? É lei, certo? Você pegou o Uber, vamos lá, gente. Você pegou o Uber, você sentou no banco de trás. Quantas pessoas aqui podem dizer 100% que usa sempre o cinto de segurança? Por mais que seja uma corrida de 5 minutos. Sabrina, Desculpa aí, gente. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Eu não sei se é isso que tu quer pedir para o René. É se essa implementação do ITIL também pode gerar esses problemas que você comentou. É isso que você quer pedir para ele? Mutaram ela de novo. Acho que vai nessa linha, tá? Porque isso, assim, exato. Obrigada. Perfeito. É isso a ideia. E assim, se você tem alguma ideia de como a gente, sabe, tentar fazer com que isso entre nas cabeças das pessoas de uma forma melhor, sem ser tacando elas pela janela, porque é o que eu tenho vontade de fazer. Eu acho que eu concordo um pouco com o seu desabafo. Eu vivenciei esse tipo de cenário por todas as empresas que eu passei, tá? E com todas as pessoas que eu converso hoje, eles têm exatamente o mesmo problema, tá? Eu acho que cultura é um problema importante, ele vai muito além do ITIL, tá? Embora o ITIL também fale bastante lá sobre cultura organizacional, né? Ele desenvolve algumas práticas e como você desenrola esse assunto, né? Tem algumas receitinhas, digamos assim, né? Mas eu acho que é um assunto muito amplo, tá? Então a gente tem várias camadas de cultura, né? Tem o que você acabou de falar, então assim, tem a cultura do brasileiro em si, né? Que é diferente da cultura, sei lá, do japonês, do oriental, que é muito mais regrado, do europeu, que, por exemplo, o ITIL foi construído, desenvolvido no Reino Unido. Eles têm uma outra pegada, né? Eles são muito mais orientados a seguir regras, aquela coisa. Aqui a gente não tem muito isso, que também não é 100% ruim, tá? A gente tem uma coisa de criatividade, de espontaneidade, que eu acho que também é uma coisa boa do brasileiro, tá? Mas para seguir regras, a gente tem uma certa dificuldade. Então, já tem esse aspecto da cultura das pessoas em si, né? E aí, descendo um pouco, você tem a cultura da empresa. Então, tem empresas que têm cultura forte, tem empresas que não têm cultura forte. Então, por exemplo, eu já tive a oportunidade de visitar empresas como o iFood, por exemplo, a própria Udemy, onde eu trabalhei. A cultura era muito forte, as pessoas não precisavam ficar o tempo todo sendo lembradas do que tinham que fazer, então todo mundo sabia os seus papéis e responsabilidades, todo mundo tinha essa pegada de colaboração sem ninguém ficar forçando a barra, já era natural, né? Eu acho que isso tem a ver também por ser uma empresa de São Francisco, né? Vale do Silício, então já é uma outra cultura, né? Que é difícil de importar essa cultura também, embora algumas startups até consigam fazer. Então tem um nível cultural da empresa. E uma outra coisa que eu tenho, aí estou lendo a respeito disso, né? Eu venho lendo um pouco sobre isso, de que as empresas não
tem que começar a deixar de tentar mudar a cultura das pessoas e mudar o ambiente que essas pessoas estão inseridas, porque é o ambiente que transforma um pouco as pessoas. Você não consegue mudar a pessoa, né? A personalidade, esse tipo de coisa. Ou você contrata bem ou você troca, né? Não tem muito o que fazer. Agora, quando há oportunidade de você modelar determinados aspectos da cultura, você faz isso transformando o ambiente e não as pessoas em si. E eu já vi muitas empresas adotando modelos diferentes, desde um modelo mais paternal, digamos assim, de orientação, de não, vamos fazer, tal, todo mundo junto, aquela coisa, né, filosofia da empresa, assumindo, né, vestindo a camisa da empresa, tal. E também já vi outras empresas adotando uma medida mais dura, do tipo, olha, você tem aqui 3 sinaizinhos. O primeiro é o amarelinho, o segundo é 2 amarelos, o terceiro é vermelho, tchau. E deixa isso muito claro quando a pessoa entra na empresa. E é assim que funciona, e a vida que segue, né? Então, acho que depende muito de empresa para empresa qual é a cultura que ela quer desenvolver, né? Mas não é fácil, tá? Eu estou corroborando aqui com a sua opinião. Talvez as outras, o Roberto aí, o Carlos, tenham opiniões similares aí também. Eu, infelizmente, não tenho uma solução para você. Perfeito. O René, em uma visita que eu fiz a uma empresa, um certo tempo atrás, e eu pedi para o pessoal do marketing, o que vocês acham do pessoal de TI? Querendo saber o que eles iam jogar na minha cara, né? O que acha do pessoal de TI? Professor, o pessoal de TI, ou melhor, a TI, ela é onipresente na nossa empresa. Essa frase ficou marcada e é cada vez mais verdade isso. Então, a gente está tendo uma mudança de paradigma e essa pandemia trouxe para a área de TI uma mudança de paradigma bem grande, que eu acho que a gente não tem mais tecnologia da informação. Nós temos a tecnologia dos negócios. Perfeito. A tecnologia que está dando todo esse suporte para os negócios. Se não fosse a tecnologia, nós estávamos parados hoje. Então, todos esses frameworks que são atuais, estão se atualizando, eles vêm dar suporte a essa TI, né, que é uma tecnologia dos negócios hoje. Vera, deixo nas suas mãos agora. Ok. Eu queria agradecer, vou começar pelos nossos alunos, né? Muito obrigada. A participação de vocês é o motivo pelo qual todo esse movimento, né, que é feito por profissionais que já estão no mercado, por nós professores, vocês são os nossos protagonistas, né, René? Embora a gente traga pessoas que são especialistas em uma determinada área, mas o objetivo é cada um de vocês e a participação de vocês dentro desse cenário, de aprender mais, de conseguir descobrir um pouquinho para fora da universidade, aquilo que é o nosso horizonte, né? Não importa a área de formação que eu tenha, eu vou conviver com isso dentro da empresa. E todas as áreas são muito importantes para isso. Então, assim, as áreas de gestão, elas são fundamentais para a área de TI, para ela se executar, né? Então, não é o especialista de TI, eu queria colocar isso para vocês, que pode ser o protagonista dentro de uma empresa, numa implantação como essa, né, René? Mas sim as áreas que fazem parte. E o especialista de TI, ele pode ser o protagonista também dentro do papel dele dentro dessa empresa. Então, eu vejo assim que todos esses modelos, né, de referência que a gente tem hoje, eles servem para organizar a qualidade dos processos, não importa qual é o processo. E é nisso que a gente quer chegar num profissional muito mais qualificado, em todos os segmentos, né, de uma linha de produção, quer seja uma empresa que faça comunicação, quer seja uma indústria, uma universidade, o que nós queremos é a qualidade desses processos. E é isso que a gente tenta alcançar. E é isso que as certificações fazem com a gente dentro do mercado de trabalho, né? Então, eu acho que isso é legal, isso é bacana, é você enxergar isso e dizer assim, poxa, eu posso ser isso também, e eu posso ser isso tendo uma formação que é, por exemplo, de relações internacionais ou da área de finanças, como a Roberta, ou de qualquer área. E eu também posso ser esse meu aluno que da pós-graduação, que está aqui nessa sala também, entendendo que ele já está alimentando esse sonho dele, fazendo isso. E é o seguinte, né, René e Roberto, eu acho que a gente passa por momentos de frustração quando trabalha com qualidade,
né? Justamente por isso, Sabrina, porque você é um evangelizador o tempo todo, quando você quer melhorar a qualidade de um processo para chegar num produto muito bom. E isso é o objetivo de todos nós, não importa a área. Então, a gente passa por esse conceito de evangelizar, dizendo, ó, vale a pena, vale muito a pena melhorar, vale a pena eu me especializar, vale a pena eu conhecer sobre isso um pouco mais, porque quando eu chegar no mercado de trabalho, eu vou ficar frente a frente com um modelo como esse, né? Como é o caso do modelo ITIL, né? Ou com o COBIT, ou qualquer outro, independente da área que eu tenha de formação. Vocês vão ter esse enfrentamento. A gente falou aqui, a gente está sempre beliscando a LGPD, tá, Renê? Em todas as nossas palestras, a gente está dando um beliscão nela, porque ela vai atingir todos nós, um por um, em todos os momentos da nossa vida. E se ela for feita com qualidade, tiver por trás um ITIL da vida, né, ela vai ser feita com qualidade e vai nos proteger, né, independente dela ser uma lei ou não. Mas se ela não for, não importa a lei que eles coloquem lá, nós vamos estar desprotegidos mesmo com a lei. Então, a qualidade dos processos que estão envolvidos em tudo que tem hoje dentro do mercado, ela é muito importante. Então, e é nesse aspecto que eu queria colocar a minha fala de final aqui. Agradecer imensamente por vocês terem ficado até o final, o pessoal que está aí ainda nos prestigiando, por vocês terem participado, espero que vocês tenham gostado. O Renê colocou o LinkedIn dele, esse material vai ficar no YouTube, então, da Unisul, lá, e pode ficar também no YouTube na página do evento, né? Eu queria que a Sabrina, que é a responsável pela sala, pela gestão do evento, tem algum recado, Sabrina, para os participantes ainda? Consegui me desmutar. Eu queria agradecer também a todos que compareceram, como a Vera falou, né? A professora Vera falou, já tivemos aí 180 pessoas, agora ainda temos 80 pessoas aqui, os últimos e mais 20 no YouTube. Né? Mais 20 no YouTube. E queria agradecer também o palestrante Renê, muito obrigada, tá? Foi incrível essa palestra, eu aprendi muito, não conhecia sobre essas informações, então para mim foi um conhecimento bem valioso, vou atrás mais de informações, então queria agradecer a todos vocês. Quem ligou a câmera, amorzinhos, que pessoas fofas que ligaram a câmera, teve algumas pessoas, então vamos agradecer elas, né? E basicamente é isso, e gente, tem mais palestra, tem palestra que já começou às 20h30, mas vocês ainda podem ir lá e fazer o seu check-in, tá? Ainda temos muitas coisas pela noite aí até as 10 horas da noite. Então, nos vemos nas próximas. Ok, obrigada, Sabrina. Renê, muito obrigada. Eu espero que esse tenha sido o nosso primeiro momento, né? Dentro desse contexto universitário que é a Unisul e a Ânima, com todas as suas escolas. Roberto Fabiano, você é uma joia preciosa. Muito obrigado por ter feito contato com o Renê e ter trazido esse assunto para nós, que é muito interessante. Agradeço aos nossos professores que estão aí prestigiando a palestra também, a todos os alunos. Desejo a todos uma boa noite e espero que vocês façam um bom proveito do evento e agradeço a todos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até a próxima, viu?